Ai, você. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, galera? Seja bem-vindo. Valeu. Agora eu A falo, galera aqui. eu falo, como é que é o nome? Mugi o quê? Mugidez? Mugidez, gente. Porque eu falei assim: o bom de conversar com o Rafael é que ele fala os dois idiomas. Ele fala o português e ele fala o mugidez. Porque tem uma parte, uma linguagem dessa galera que a gente não consegue entender. Então temos aqui agora um tradutor, É. né? É Ó, propriedade. a minha galera aqui tá te recebendo muito de boa, de verdade, muito de braços abertos, Obrigado pelo espaço. mesmo. Tudo que a gente quer é tirar essa galera desse transe, de verdade. É tudo que a gente quer, é tudo que a gente espera. Então, quando alguém de vocês fala, ops, a gente tem que abraçar e falar, seja, chegou. Oi. Acho que deu um problema aqui, deu um problema aqui. Acho que já voltei já. Tá me ouvindo? Tá Tô. perfeito agora. Hum, Então vamos lá. Rafael, eu vou te entrevistar rapidinho, tá? sim. Deixa eu só limpar minha câmera, que eu esqueci de limpar minha câmera. Tô vendo que tá Tá, meio limpa. embaçada aqui. Rapidinho. Não sei se melhorou, acho que melhorou. Agora sim. Agora melhorou, né? Tava, Melhorou. tava embaçadão. Melhorou. É que eu fiz um super esquema. Eu comprei um ring light aqui, ó, parcelado em 300 vezes na Casa Bahia. Eu tô chiquíssima Eu aqui. esqueci de ligar o meu. Ah, tá vendo? Tá vendo? Se você fosse da esquerda, você teria recebido o manualzinho Pô, dei como mole. fazer lives. Eu vou te mandar depois o nosso estatuto, tá? Valeu. Mas tá legal aqui, tá dando pra me enxergar bem, tá? Tá bem. Tá. Tá Então tá sim, tô show. brincando. Bom, vamos lá. Eu já sei que você é do Rio de Janeiro. Pelo sotaque, né? Não tem como. Eu sei que você é do Rio de Janeiro. E aí eu queria saber da sua história, assim, como que foi? Você sempre foi uma pessoa de direita, sempre foi interessado por política ou não? Você entrou naquela onda lá de 2013 e não saiu. Como que foi que você entrou nisso? Então, foi basicamente assim. Eu entrei naquela onda lá de 2014, o impeachment da Dilma, né? O que acontece? Grande parte da sociedade ela é despolitizada. Nós sabemos disso. E elas passaram a se. Alguns, né? Parte da sociedade passou a se politizar através das redes sociais, quando teve o boom da internet ali nas mãos, ali com o sistema Android, que chega em 2014, né? Que as pessoas começam ali a carregar a internet na rua, né? Nós ficávamos só pelo computador. Aí, em 2014, no governo da Dilma, que chega o Android, acho que foi meado de 2014, mais ou menos, e a sociedade passou a ter internet na mão. Automaticamente veio o impeachment da Dilma. Automaticamente a informação vinha através da rede social. Na época a gente utilizava, tinha o Orkut, né, dessa época, né? Acho que, né, o Orkut acho que é bem Facebook, acho antes. que a gente tinha pouco de Facebook já. Já tinha um pouco de Facebook, o Orkut já é antes. Já. Tinha um Facebook, aí estava iniciando ali essas questões e parte da sociedade se politizou. Eu fui uma dessas pessoas que se politizou pela rede social e, querendo ou não, a direita chegou primeiro na rede social e informou de uma forma. E nós sabemos que a primeira impressão é que fica. E a primeira impressão que ficou para mim na política, eu por ser um cara despolitizado, eu era um cara que não entendia de política, não sabia o que era PIB, né? Eu tô vendo lá, estouro disso, estouro daquilo. Aí tinha o Sérgio Moro colocando o negócio da Lava Jato. Meu irmão, por ali. Aquele PowerPoint do Dallagnol. Isso, aquele palanque todo ali, só que eu não sabia que tinha coisas por trás. Parte de privatizações, parte de mercado querendo botar a mão na Petrobras, que o presidente Lula não deixava, ele privatizava até de forma ampla, né? Ele privatizava, botava na B3, mas ele não privatizava ativos, como o Landolfo Alves, como o gasoduto, ele não fazia isso. E o mercado estava de olho nisso, né? Pegar ativos da Petrobras. Tanto logo que entra o bendito lá do Michel Temer, ele começa as privatizações, né? Ele privatizou o aeroporto, começou as séries de privatizações. E, assim, quando chega ali em 2019, 2018 votei no Bolsonaro, ainda estava muito bolsonarista demais, 2019 também. Aí quando chega em 2020, eu começo a utilizar as plataformas TikTok, né? Que eu não utilizava, não fazia, não usava tanto assim. E eu comecei a participar de lives. Numa dessas lives eu conheci um rapaz chamado Vini. Por coincidência, ele era professor, mestre em ciências políticas. Ali, filha, e eu sempre fui assim, Ai, sempre um professor.
Ali, tipo assim, eu sempre eu sou um cara muito autocrítico comigo, isso já é da minha natureza. Como eu estudava teologia, dentro da teologia tem várias linhas, né? Você pode estar certo de um pensamento e você também pode estar certo de um outro pensamento. E eu consegui trazer essa forma, né, de autocrítica para dentro da política. Ali eu vi que, eu falei, caraca, cara, eu não sabia disso. Quando começava a falar de, eu levantava algumas pautas e ele me explicava o contexto, que não era ensinado na forma do bolsonarismo, né? Eu posso te dar diversos exemplos aqui. E eu fiquei assim, eu falei, caraca, eu não sabia disso. Ele cara. Aí ele falou, eu falei, porra. Aí eu fui mudando. Só que não é da noite pro dia, não é fácil. Não é da noite pro dia, porque são anos dentro das redes sociais, é anos se nutrindo daquelas informações. E tem um grupo que você pertence também, né? Que é difícil de sair, Sim, imagino eu, sim, né? sim, sim, sim. Como é que você vai Tem a virar agora pros pressão teus do grupo, amigos? não tem? Como é que você vai virar agora pros teus amigos que, pô, fechamento contigo de ficar falando mal do Lula, de chamar Lula ladrão? Como é que você vai virar pra eles agora e falar, cara, não é bem assim? Como é que você faz isso? Difícil, entendeu? Aí eu comecei a estudar ciências políticas na época não de forma acadêmica. Hoje eu sou acadêmico, eu faço faculdade de ciências políticas, mas na época eu não fazia. Mas ele me ensinava, eu ia aprendendo. Né? Teve o Rafael, que ele trabalhava com a parte de produção de leite, ele me explicava sobre o mercado. E eu ficava assim, eu falei, caraca, cara, eu não sabia disso. Sabe, BNDES, aqueles empréstimos lá de Cuba, Venezuela. Eu não sabia que tinha mais 13 países, 12 países por trás, que teve lucro. Se eu falar isso, as pessoas não acreditam. Você percebeu que eles não inventam uma coisa, eles pegam Uma um parte, fato, um pedaço. isso, e aí eles pegam isso e transformam do jeito que eles querem. Isso, Né? Ninguém vai inventar assim, ó. é, A Aline está com um bule na mão. Não, ela está com uma taça. Mas dentro dessa taça não é água, não. Isso aí é cachaça. Então, quer dizer, eles pegam uma coisa que é real e e distorce. inventam toda uma história. Distorce. Exatamente. Por isso que fica difícil você desmentir, né? Muito difícil. Por exemplo, o BNDES, por exemplo. Lula emprestou dinheiro para países ditadores, Cuba, Venezuela, Moçambique, tá devendo, tá? Só que não te contaram que emprestou para Argentina, não te contaram que prestou para Angola, Angola pagou. Não te contaram que prestou para o Equador, e o Equador pagou. Não contaram os outros 12 países que pagaram, já descontando o fundo garantidor, gerou 1,5 bilhão de lucro, usando 1% do caixa do BNDES. 95% do dinheiro nem saiu do país, porque o dinheiro ficava para as empresas brasileiras gerando emprego lá fora. Então, assim, Uhum. eles não ensinam essa parte. Eles só ensinam assim, ó, Cuba tá devendo o Brasil, Venezuela também. Beleza, só que o Itaú, Santander, Bradesco também tem cartela de inadimplente. Nem por isso os caras quebram. BNDES Sim. é um banco que empresta dinheiro. Tem. Qual é a cartela de inadimplente hoje de apoio à exportação? Cuba, Venezuela e Moçambique. Tá, mas isso não significa que foi prejuízo, foi lucro. Aham. Então, assim, eu fui aprendendo É. isso e eu. Tem umas coisas assim, por exemplo, né? Então, muito se critica o Luca é ótimo, o Lula pela relação diplomática com Maduro, né? E se esquecendo que a gente tem uma divisa considerável, se esquecendo que faz parte do Mercosul, é uma relação diplomática. Isso é muito criticado. Mas não se critica a relação de Lula com a Arábia Saudita, por exemplo, Verdade. né? Não é verdade? Maduro é uma boa pessoa? Não, é um sanguinário. Ele é. Mas não se critica a relação que tem com, por exemplo, os Estados Unidos, que é um país que mata mais, que é um país que promove mais massacre que os Estados Unidos. Então, esse tipo de discurso, o Rafael, que você entende agora, mas que talvez há 6 anos atrás você não entenderia. Não. E que não te parece tão óbvio, né? Essa é uma comparação idiota, idiota. Ah, não pode conversar com o Maduro? Não pode conversar com o príncipe sanguinário. Ah, não pode, então não pode falar com os Estados Unidos. Então assim, e eu quero saber se você tem conseguido doutrinar mais pessoas. Então, quando eu fazia live no TikTok em época de eleição, a minha live batia 2.500 pessoas. Cara, Caramba. era muito cheio. E eu Não, mostrava mas você já era bom ou você ainda era ruim nessa época? Não, eu já era contra Bolsonaro, já tinha virado já. Tá. Já tinha virado. Já tinha virado. E por eu me declarar ex-bolsonarista, eu acho que chama a atenção de muita gente.
E eu sei Sim. dialogar, assim, eu tenho paciência, eu entendo que vocês não têm paciência de dialogar com o bolsonarista, e eu entendo vocês, eu sei como é que é, eu entendo vocês, mas eu ainda tenho uma paciência porque eu fui bolsonarista. Então eu entendo como que funciona o circuito da cabeça deles. O curto-circuito, na verdade. Eu entendo como é que funciona. Então, assim, eu já vou no ponto-chave onde que eles acreditam. Por exemplo, quando eles falam de Maduro, você pode pegar diversos vídeos do Lula falando de Maduro sobre a questão democrática, ele criticando Maduro. Cara, Sim. o que o Lula faz são acordos internacionais, acordos, por exemplo, Venezuela, se pelo menos abastecia o estado de Roraima, a energia. A energia do estado de Roraima era abastecida pela Venezuela. Você vai fazer o quê? Vai deixar o povo no apagão? Porque tu não gosta do Maduro? Então, assim, tudo tem um contexto por trás, geopolítico, né? E o Lula, ele é um cara bom na geopolítica. O Bolsonaro é um idiota que fala merda. Inclusive, o gás natural do Brasil aumentou por conta da Bolívia, que ele ficou falando mal do presidente da Bolívia, falando merda do Sim. presidente da Bolívia, e a Bolívia que abastece para o Brasil. Aí o Lula tá querendo botar a lei da concorrência, pegando gás da Argentina. Aí os bolsonaristas já não querem. Porra, mas... Então, assim, tem que ter concorrência. Assim, o bolsonarismo ele é muito limitado. E o pior é que qualquer informação que seja fora da bolha, eles não aceitam. Eles não aceitam. É complicado, sabe? Mas eu entendo eles. Enfim. É que é muito ideológica, é uma pauta moral, não é uma pauta. Eles não querem muito saber de economia. É que eles pegam fatos de economia e vão jogando, né? Assim, como querem. Mas eu não acredito que eles estejam preocupados de fato com a economia do país. Por exemplo, eles não conseguem entender que nesse cenário de instabilidade política, esse cenário nosso de instabilidade política, desse pânico que a extrema-direita faz da política, que isso encarece os alimentos? Eles não conseguem entender que isso é um dos fatores que encarece o preço dos alimentos, né? Que quem investe num país totalmente dividido, esse caos político. Então, assim, não têm essa. Eu não consigo explicar isso para eles, entendeu? É porque eu acho que para mim explicar o óbvio é muito difícil. Por exemplo, a questão dos alimentos. Se você for pegar os alimentos que aumentaram, é o quê? Café, arroz. É tudo alimento que tem dentro da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Qual foi o governo que desabasteceu a Conab justamente de café e arroz? Foi o Bolsonaro. Foi o Bolsonaro. Bolsonaro e Temer. Foram os dois governos. Qual foi o governo que mais abasteceu, que deixou 1,5 milhão de toneladas de grãos? Foi o governo Dilma, 2015. Se o Lula recebe 2023 com a Conab abastecida como era em 2015 da Dilma, não teríamos esse problema com café nem arroz. Tivemos esse Sim. problema porque os caras desabasteceram, utilizaram os alimentos que foi comprado na época do PT na Conab, né, pela Conab, e agora eles saem para a internet falando aí, o preço do arroz, o preço do arroz. Ah, muito fácil agora, né? É o fator climático do mundo, né? Que está tendo Isso, problema aí. diversos fatores, né? Eles negam a crise climática, Exatamente. então eles ignoram, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, não refletiu imediatamente ali, porque tinha uma reserva. É agora E isso, que a gente vai ver o que aconteceu. 70% do arroz vem do sul. Teve uma seca em Isso. 2023 e uma enchente no final do ano. Então, o que aconteceu com o preço do arroz? E o Lula recebeu o estoque da Conab desabastecido. Então, a gente fica Aham. totalmente à mercê do reflexo do mercado, do meio ambiente. Porque o Bolsonaro não tem política a longo prazo. Ele não faz política a longo prazo. Ele não faz. E é isso. Ele não faz política, né? Não faz. Ele fez populismo em 2022. Ele fez populismo em Sim, em 2022. julho. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentada na frente da televisão quando aprovaram aquela PEC do desespero, onde ele deu bolsa táxi, bolsa Louis Vuitton, bolsa. Lembra aquela PEC do desespero aprovada em julho? Aquele momento eu fiquei desesperado, porque foi a única vez que ele fez alguma coisa pelo povo. Eu falei, essa galera vai acreditar nisso. Mas graças, nem isso salvou. Porque eu acho que foi a única vez que ele fez alguma coisa pelo povo, mas também com data de validade, né? Ó, tô fazendo agora em julho. Se eu ganhar em dezembro, acabou. Ganhando ou Não, perdendo, acabou. o que ele fez ali foi populismo para ganhar a eleição, só que o problema é que ele deixou um buraco para 2023, porque existe o Aline, existe uma coisa na economia chamada economia sustentável. O Lula, quando ele fala de Bolsa Família, ele não vai botar o Bolsa Família por 6 meses.
Ele quer colocar um Bolsa Família que seja, né, tempo indeterminado enquanto a pessoa precisar. Claro, automaticamente ele diminui o desemprego para poder fazer com que essas pessoas saiam desse Bolsa Família para poderem trabalhar. Beleza. O que o Bolsonaro fez foi populismo. Ele cria uma Sim, PEC kamikaze que ele gerou um rombo e um buraco dentro da Caixa Econômica Federal com os empréstimos do Bolsa Família. Entende? Então, assim, ele não fez economia sustentável, né? Ele adiou dívidas de 2022, né? Então, assim, ele manteve o preço do combustível ali, trazendo dividendo para dentro da Petrobras, sufocando a sociedade com o preço de combustível a R$ 8. E quando chega próximo das eleições, ele corta do ICMS. Só que ele jogou a conta do ICMS para o Haddad. O Haddad teve que mas liberar 25 exatamente, mas o bilhões. corte do ICMS só onerou os estados, Isso. só onerou, não abaixou a gasolina, É. porque vamos combinar que a gasolina só caiu quando o Lula foi lá e peitou o PPI. Tanto que a Landulfo Alves, que continua com essa política de PPI, tem a gasolina mais cara do Brasil, a terceira gasolina mais cara do Brasil. E foi bom que você falou dessas dívidas todas, que eu tenho certeza que tem bolsonarista que está vendo ou vai ver isso, e que fala para mim: ah, mas o Bolsonaro deixou o caixa em superávit, mas o Bolsonaro deixou o caixa em superávit. Gente, é tão fácil deixar um caixa em superávit. É assim, ó. O cara meteu o calote das precatórias. O cara vendeu refinaria por 55% do valor de mercado. Eu não estou inventando. Você dá um Google rápido que você descobre isso. E tudo isso entra no caixa como lucro. Então, né? Eu costumo dar um exemplo, Rafael, que eu acho que é o exemplo mais didático possível. Então, eu vou fazer o seguinte: eu quero terminar meu ano em superávit. Então, não vou pagar o aluguel, nem o condomínio. Vou pegar meus móveis todinho E aqui, vender. vou vender por 50% do valor de mercado. Pronto. Vai chegar em janeiro do ano que vem, eu vou estar em quê? Superávit. Superávit. Bela merda que eu fiz com o meu dinheiro. Na verdade, Eu assim, investi. o governo do Bolsonaro, assim, temos que entender o seguinte: quando a gente fala de economia, existe prazos. Prazos de economia, de tal dia até tal dia. Entre 2019 a 2022 não teve superávit. Foi 795 bilhões de déficit. Porém, entre janeiro de 2022 a dezembro de 2022 teve superávit de 54 bilhões. Por quê? É aqui que a gente mora por quê? Porque ele vendeu 76 bilhões de estatais entre janeiro É isso que eu estou te a, falando. a Ele dilapidou 2022. todo o nosso patrimônio. Ele pegou nosso patrimônio que foi criado na época do Getúlio Vargas, Sim. na época de Vargas foi criado, e ele vendeu, que foi a Eletrobras. Parte dela foi a Eletrobras. Então, como ele fez essas vendas, e a Petrobras estava arrecadando muito dinheiro com o preço de combustível nas alturas, ele cortou o ICMS faltando 5 meses do ano e jogou essa dívida do ICMS para 2023. O que aconteceu com o governo dele? Ele adiou o precatório ele adiou. Aconteceu. O que aconteceu? Superávit. Então, e essa galera só repete isso, sem parar nenhum minuto. Assim, eles não têm a paciência, por mais didática, que esse exemplo do apartamento, para mim, não tem como ser mais didático, sabe? Não tem como que. Você fez um bom negócio? Não, eu não fiz, eu não tenho onde morar, eu não tenho eletrodoméstico, eu moro na rua, só que meu banco tá cheio de dinheiro. Eu tô com 70 mil reais lá no banco. Bela merda. Só que, assim, o que a gente precisa fazer junto, Rafael, que bom que você está com a gente agora, me ajuda a melhorar a minha comunicação, me ajuda a falar com essas pessoas. Se você tem, eu estou te pedindo humildemente, eu sou boa de comunicação, mas eu não consigo falar com essas pessoas. Embora eu adore falar com os meus seguidores, amo vocês, gente. Por mim, eu falava com vocês o dia inteirinho. Mas é preciso falar com eles também. E se o Rafael sabe falar com eles, o Rafael vai me ensinar, né? Por favor. Então, você, assim, primeiro temos que perguntar para ele por que você é bolsonarista. Entendeu? Porque, primeiro, eles não vão falar de economia. A maioria não vai falar de economia. Eles estão cagando para economia. Eles vão falar de pautas ideológicas, identitárias. É isso que eles vão falar. Então, assim, eu já tenho já um script que eu já conheço, eu sei porque eu fiz muita live, então é tudo igual. É tipo um robô. Eu sei. É tudo igual. Eu sei. O que eles vão falar? Eles vão falar de ideologia de gênero, eles vão falar de sexualização infantil, eles vão falar de liberação de drogas, de aborto. Esses são os pilares que eles vão falar. Eles vão falar da destruição da família, vão falar que a esquerda. Então, assim, eu já tenho um script. Então, quando eu pergunto para a pessoa por que você é bolsonarista? Porque ninguém nasce bolsonarista. Por que você se tornou bolsonarista? Aí eu pergunto, a pessoa vai falar, porque a esquerda quer liberar as drogas. Aí eu explico.
Não, a esquerda não quer liberar droga. Ninguém quer um filho viciado em droga. O que parte da esquerda, que nem é total, o que eles falam é sobre monopólio da droga. Porque quando você proíbe dentro de um país que não consegue combater uma droga chamada cannabis, o que você faz? Você dá o monopólio da venda para quem? É esse que é o problema. Não, e também liberar o sistema carcerário, né? A gente Exatamente, tem um dos maiores sistemas. desafogar. Porque são pessoas que não representam Isso, perigo para a sociedade, não são perigosas para a sociedade, tá se destruindo. Enfim, eu não gosto de nenhum tipo de. Não bebo álcool, não fumo cigarro, mas assim, a pessoa quer usar, e o pior, na ciência, ela faz menos mal do que o próprio cigarro, menos mal do que o próprio álcool, Sim, na ciência. sim. Aí Não, eu sou a favor da liberação da cannabis por N motivos. O óleo de THC, por exemplo, para mal de Parkinson, para autismo, para diversas coisas. Mas aí que essa pessoa, tá? Então, falando no negócio da droga, a gente pode falar, por exemplo, que nos países onde a droga é liberada, o consumo diminuiu. isso, não, Isso A eles Europa, a acreditam? Europa em peso é quase que liberado lá. Então, mas isso eles acreditam? Isso que eu quero saber. Eu tô perguntando pra vocês. Eles acreditam? Só mostrar, falar aqui, ó, Le Monde, ó, New York Times, ó, é o país. Aí será que eles acreditam? Porque daí na droga já foi. Não, e o pior é que a pessoa que é contra a droga, normalmente ela faz assim, ó, É. porque liberar isso é E horroroso. na verdade nem são, eles botam no plural, né? Não é no plural, é uma específica que a esquerda levanta a Exatamente. bandeira. Parte da esquerda, que eu não estou nem falando que é a esquerda toda, que é parte que isso divide a opinião. Parte da esquerda levanta essa bandeira para liberação. E eles confundem apologia com liberação por questões técnicas. A liberação é porque, claro, gente, quem não queria. Eu queria viver num país que fosse proibido o álcool. Que não, porém, que fosse proibido e que ninguém tivesse acesso. O problema é que você vai proibir, você vai dar um monopólio da venda justamente para quem faz merda. Para quem Exatamente. é esse que é o problema, porque então assim, então é melhor você liberar para você não fortalecer quem faz merda. Entendeu? Então é esse que é o problema. Aí vão falar de aborto, questão de aborto. Não, eles querem liberar o aborto. Cara, os países da Europa, Estados Unidos, parte, já é liberado. Por quê? Aí eu tenho que explicar a parte técnica. Ninguém tá levantando a bandeira, vão lá e matem seus filhos. Ninguém quer isso. Isso, Ninguém quer isso, cara. Aí eu vou explicando por que as meninas fazem isso dentro de casa, com agulha de crochê. Aí chegam no hospital toda lascada, cheia de infecção. Aí vão até a óbito. Então, assim, quem vai praticar não vai ser a proibição que vai impedi-la. Então, nós temos que fazer. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Acredito eu, né? Nunca morei num país onde o aborto é liberado. Mas a pessoa não vai sentar lá e falar, Aline, sua vez. Não, ela passa por um psicólogo, um assistente social. A chance dela desistir é muito maior, Isso. né? No caso dela querer desistir de uma. Não tô falando de um caso de estupro, porque isso não tem nem o que falar. Não, isso Tô falando aí já é disso. liberado, na verdade. Isso é outra coisa, não tem nem o que Isso falar. aí já é até Não, liberado. porque porque tem agora, né, que eles queriam aprovar que a pessoa estuprada ficaria mais tempo presa do que o próprio. Isso eu não Isso. quero nem falar. Tá, mas vamos combinar então que você teve uma gravidez indesejada. Se você tem um tempo ali correndo para ser seguro, você não tem ninguém, você não tem um pai. Só que você chega no hospital e você tem uma assistente social, você tem uma psicóloga, você tem toda uma. A chance de você não fazer é muito maior. Por isso que nos lugares onde foi liberado, diminuiu. Tá, aí a gente tem essa questão. Gente, eu sou péssima. Quando eu me perco no pensamento, eu nunca mais me acho. Então, aí o que acontece? É você. Eles vão falar justamente, levantar essas questões para me mostrar que a esquerda é ruim. A esquerda não presta por conta disso, 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 disso. Só que eles não conhecem a parte técnica desses assuntos. Entende? Por quê? Porque eu sempre falo o seguinte, galera, o que é doutrinação? Doutrinação é quando você só olha um lado da moeda. Se você só enxerga um lado da moeda, você foi doutrinado. Você, por exemplo, um pastor de igreja, exemplo, quando ele vai resolver um problema de casal, ele senta só com o marido? Ele senta só com a esposa? Não. Ele tem que sentar com o casal para entender o contexto. Mesma coisa eu falo para as pessoas que me seguem, para as pessoas que são bolsonaristas, eu falo, galera, passe a dar ouvido para um cara um pouco mais intelectual que seja de esquerda. Uma pessoa que entenda sobre esses assuntos para vocês compreenderem a visão da esquerda. O problema é que eles querem aprender da esquerda lá na direita. É óbvio que a direita vai pintar para eles uma caricatura totalmente horrível do que é a esquerda. Eu sempre falo para eles, deem atenção para páginas de esquerda, páginas, claro, que eu coloco pessoas assim, como Tabata Amaral, um pouco porque eu não posso botar uma pessoa muito radical da extrema, porque vai assustar.
Então eu falo para eles, vem um pouco mais para o centro-esquerda, para vocês começarem a compreender o pensamento da esquerda, como que é. Porque eles têm uma visão muito horrível do que é a esquerda. Eles têm ranço. Então, mas pergunta uma coisa. Fala para essa pessoa que é contra o aborto se ela é a favor da minoridade penal. Ela vai falar que é. Então, sabe o que eu penso? Deixa nascer, porque se não der certo, o Estado mata depois. E mata e eles aplaudem, viu? Matou criança de 15 anos que estava ali vendendo maconha, matou um bandido. Até, Então, até eles esse engravidarem a amante, né? Aí quando engravida a amante, aí eles querem aborto. tudo isso. Mas eu acho, Rafael, que a gente está numa questão um pouco mais complicada do que direita e esquerda. Eu vejo uma ascensão do fascismo e é isso que me assusta. Então, assim, essa negação da ciência, isso aí é uma característica do fascismo, assim, number one. Se você tiver que falar assim, fala uma coisa do fascismo, negar a ciência. Demonizar a leitura. Isso aqui para eles, ó. Hum. Esses dias Sim. eu fiz uma ação que eu presenteei uma seguidora com 50 livros. E aí ela fez um vídeo me agradecendo. A pessoa escreveu assim, ó, por mim eu tacava fogo em tudo. Então, assim, mais do que direita e esquerda, a gente precisa lutar contra um fascismo que está chegando, mas está chegando assim, está aqui na porta, sabe? A gente já está vendo a sombra deles. E aí não tem diálogo, porque é lavagem cerebral. Eles estão mudando a história. Eles estão mudando 21 anos de ditadura. E o fascismo ele faz isso. Então eu acho que a gente tem que eu acho que a gente passou um pouco da fase esquerda, direita, lulismo, bolsonarismo. A gente já tá no momento seres humanos e fascistas, porque eu não coloco fascista como ser humano, eu coloco em É categorias porque o diferentes. fascismo, o que ele faz? O fascismo ele espalha o caos na sociedade para dar legalidade do autoritarismo. Entendeu? Por exemplo, o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro não ia chegar, gente, o golpe de Estado que o Bolsonaro ia aplicar, não ia ser assim, oi, gente, acabei de aplicar um golpe de Estado, agora eu que vou mandar na parada toda. Não. O Bolsonaro, o golpe de Estado dele ia ser assim, ó, por questões de problemas nas urnas eletrônicas, estamos aplicando. Então, assim, ele vai dar uma explicação para não parecer que é uma ditadura que ele está aplicando, só que é a ditadura do Bolsonaro. É o Eles fascismo do chegam. então, assim, é travestido. O próprio Bigodinho, quando ele fez, ele cresceu com apoio popular. Ele não chegou lá e falou É assim, ó, isso. vou matar os judeus. Ele não chegou lá falando assim. Ele não Não. chegou assim, entendeu? O fascismo não chega com dois pés no peito, chega Não, com claro que duas não. mãos nos seus 64. ombros. O fascismo não chega te socando, chega te abraçando. 64, o que eles fizeram em 64? Eles pintaram para a sociedade que o comunismo é algo ruim, que não sabem nem o que é comunismo, né? Comunismo é como se fosse para eles, é tipo o nazi, ou o contrário, que não tem Sim. nada a ver, eles acham que são assim. Eles acham que são assim. Então, assim, eles pintam para a sociedade que o comunismo é como se fosse um nazi e que o comunismo estava na porta para dar legalidade para eles para entrar com a intervenção. É assim que Então, funciona. mas aí que tá. A volta do comunismo do Brasil. A intentona comunista durou 48 horas. Que volta é essa? Como se a gente tivesse vivido um período comunista. Que o comunismo vai voltar. Eu falo, meu amor, 48 horas. Não dá tempo nem de eu ir para São Paulo, curtir uma balada e voltar. Não existe volta do comunismo. Só que o comunismo ele vai ser usado muito tempo como desculpa para tudo. Porque as pessoas que falam do comunismo sabem que nós estamos a ano-luz de um socialismo, quiçá de um comunismo. Nós estamos a ano-luz de uma ideia socialista. Gente, para começar, um Estado forte, ele não é um Estado comunista. O comunismo é ausência de Estado, tá? Isso. Então, a China é comunista? Não. Não, Cuba é comunista? Não. não, União Soviética já foi comunista? Não. Para começar, se tem Estado, se tem classe social e se tem propriedade privada do meio de produção, não não é comunismo. comunismo. Então, quando alguém fala assim, porque onde o comunismo foi, ele deu errado. Você fala onde que ele foi? Porque ele não foi. Nunca Para existiu. começar, nunca foi. Na hora que que a gente estava falando, você falou do bigodinho. Você sabe quando, Rafael, eu comecei a fazer vídeo que eu me assustei muito? Eu ponho óculos, eu acho que eu fico bonita, mas eu não vejo ninguém. Aí, tá difícil isso aqui. Mas entre a vaidade e ver o que as pessoas estão escrevendo, eu vou ficar vendo o que as pessoas estão escrevendo. O que eu fiquei assustada foi assim, eu fiz o curso de história. Então eu via
Bolsonaro fazendo apologia ao nazismo em coisas muito simples. O dia que eu vi Bolsonaro tomando um copo de leite numa live, junto com seus ministros, aquilo me arrepiou a alma. Gente, para quem não sabe, até tem um filme, quem não assistiu ou quer assistir de novo, que chama Bastardos Inglórios, né? Uhum. Onde que é o seguinte, o leite para o nazista era um símbolo de pureza, de supremacia branca. Então, neste filme, mostra uma hora que um nazista chega numa casa e fala: me vê um copo de leite. Quando o Bolsonaro toma um leite do lado dos seus ministros numa live, aquilo, para quem conhece a história, o nazismo está chegando. Naquilo eu me desesperei. Não é só isso. Motociatas. Você acha que ele é criativo? Mussolini promovia motociatas. Lembra quando o Bolsonaro mergulha em Ubatuba, igual a oferenda de Iemanjá? Mussolini fez a mesma coisa. Então, eu começo a ficar desesperada, Rafael, nas redes sociais, muito mais com símbolos do neofascismo aparecendo do que, de fato, neste momento, eu não estava preocupada com a economia, neste momento, eu não estava preocupada com o Lula. Neste momento, eu estava pensando, ele está fazendo isso na cara do povo, porque ele conhece a ignorância do nosso povo. E aí, quando eu ia para a rede falar isso, falava: pronto, o homem não pode mais tomar leite. Eu falava: tudo isso. Pronto, o homem não pode mais andar de moto. Então, assim, ele se apropriou da ignorância das pessoas e fez um apito de cachorro. E aquilo foi um apito de cachorro. Porque, para quem conhece, para os nazifascistas, para quem conhece o nazismo, sabe: olha ali tem um representante nosso. Você compreende? Você concorda comigo? Aquilo é um apito de cachorro, gente. Então, quer dizer, para quem nunca ouviu falar, é só tomando um leite. Agora, para quem é nazi fascista, aquilo foi nosso presidente é um de nós. Então, aquilo para mim foi muito grave. E eles continuam repetindo isso. Gente, ele teve um ministro que foi afastado no mesmo dia que o cara simplesmente repetiu um discurso do Joseph Goebbels. Ele repetiu um discurso de Goebbels em rede social. Então, isso me assusta muito, sabe, Rafael? Então, eu acho que se a gente unir forças, eu vi que você está manjando muito de economia, eu tiro o chapéu, assim, muito, você manja muito. Eu tenho essa parte histórica, assim, que eu sempre fui muito apaixonada por essa parte, eu sempre, não sei, eu acho que em outra vida eu devo ter vivido num campo de concentração, porque isso me arrepia, me dói de um jeito maluco. Eu acho que a gente pode muito unir forças e tentar salvar o Brasil de tudo isso, né? Porque eu me sinto tomando caixote, sabe? Você não sabe que você é carioca, você não toma caixote. Não. Mas eu, sabe quando você tá numa onda que você não sai da onda, de jeito nenhum, eu me sinto desse jeito aqui. Aqui, ó. Então, olha aqui, ó, que o rapaz escreveu na rolagem. Olha lá. Beber leite Beber igual leite é nazista, igual kaká, mulher nazismo, louca. mulher Então, louca. assim, por eu ter sido bolsonarista, Rafael, eu não adotei a linha da história. Porque eu sei que não vai funcionar. Mas você sabe o que eu tô falando? Não, eu Que o entendo o que leite você é o está símbolo falando. da supremacia. Eu estudo. Moço, em vez de me chamar de louca, dá um Google aí, meu Não, amor. eu entendo o que você está Dá um falando. Google Eu rápido. estudo ciência política, dentro da ciência política tem o lado da história. Nós estudamos história. Só que assim, eu tô falando do Rafael ensinando na rede social, tentando tirar o bolsonarismo daquele lado de lá. Ao meu ver, minha opinião, por eu ter sido bolsonarista, para mim não é o melhor caminho. O melhor caminho para mim é falar da parte econômica, porque o governo dele foi horrível na parte econômica, foi horrível. Eu tenho que falar dos dois, porque eu sinto um chamado histórico. Quando eu estudei nazismo na escola, eu pensava, não existia ninguém bom nessa época. Eu sou a pessoa boa. Então, assim, eu tenho um chamado histórico, e mesmo que me chamem de louca, mesmo que digam que eu estou viajando, eu me sinto na obrigação de dizer o risco que a gente está correndo. Porque eu queria que vocês soubessem que nós não vamos estar do lado da galera que veste farda, nós vamos estar de pijama listrado, dormindo em caixote, tá? Nós não vamos estar do lado de quem atira, nós vamos estar do lado, nós somos o alvo, nós não somos do lado da arminha. A arminha que você comprou, você vai entregar na mão das pessoas e você vai ser o alvo. Então, eu acho que os dois lados são muito importantes. Eu sinto um chamado histórico, eu preciso falar sobre isso.
É. O Bolsonaro me lembra muito Fulgêncio Batista, aquele cara que tinha lá em Cuba, né? Era um cara. Sim. Ele me lembra muito Fulgêncio Batista, que era um cara que. Porque muita gente não sabe da história. Eu sempre pergunto pro bolsonarista. Eu pergunto assim: quem foi Che Guevara? Aí sabe o que ele vai falar? Foi um revolucionário que matava gay. O cara matava gay. O cara fez. Eu falo, não. Por que ele fez a revolução? Foi assim: vou ali tomar um país. Vou ali tomar um país. Do nada. Não. Por que um professor de história usa uma camisa do Che? Professor de história. Não é qualquer pessoa. É uma pessoa que tem um poço de informação. Passou por uma universidade, dias após dias estudando, estudando. O que deu nessa pessoa? Será que ela ficou doida de usar uma camisa do Che Guevara? Será que é só porque ele era um gato? Então, assim, eu faço essa pergunta. Aí a pessoa fica assim, ó. Eu falo, cara, olha só. Che Guevara participou da Revolução Cubana porque antes. Você já ouviu falar de Fulgêncio Batista? Não. Quem é? Não sabe. Não Não, não, sabe. não sabe que Fulgêncio Batista pegava as mulheres de trabalhadores para servir como escravos sexuais para americano. Gente, Então, Cuba, antes da Revolução, era uma ilha. Era tipo Las Vegas. Era uma ilha, isso. era um prostíbulo ítalo-americano. Não tinha Las Vegas. Então, Na época é não tipo tinha Las Las Vegas. Vegas. Então, Estados Unidos não tinha. não tinha Las Vegas, exatamente. Então, a Itália tomava conta do tráfico e os Estados Unidos da prostituição. Era isso que era Cuba. Era um prostíbulo, tá? Então, Fulgêncio Batista era este cara, era o cafetão. Só Exatamente. Fulgêncio para Batista ele era um contextualizar. capetão que usava as mulheres de trabalhadores, cara, como escravas sexuais. Então, assim, mas eu não gosto de Fidel Castro. Eu não gosto do regime dele. Beleza. Só que Fulgêncio Batista, se tu tá achando ruim, Fulgêncio Batista era 1000 vezes pior. Entendeu? Então, assim, e outra coisa, Cuba não é pobre. Outra coisa também. Olha os países de esquerda, tudo quebrado. Eles não conhecem países de esquerda. Eles conhecem só Venezuela, Cuba e Coreia do Norte. Só que eles estão, Aham. só que eles estão falando de países que têm o quê? Sanção do dólar. Aí eu falo assim, quero que você me fale um país de esquerda que tenha dado errado e que não tenha sanção do dólar. Botar um país com sanção do dólar é mole, pô. O acordo de Bretton Woods de 1942 determinou que o dólar fosse comercializado no mundo. Se você proíbe a comercialização do dólar naquele determinado país, aquele país ele fica isolado do resto do mundo. Ele não consegue fazer comercialização de tecnologia, de grãos, de Uhum. comida, de nada. Faz isso aqui no Brasil. Sem contar que Cuba não tem o solo que a gente tem aqui, né? Lá a única coisa que dá é tabaco e açúcar. Isso. O resto eles têm que importar. Não é igual aqui que você planta, tudo que planta dá. Cuba é fértil para tabaco e açúcar. Então, quer dizer, Isso. fica difícil, Não, né? Aí eu Não pergunto, pode. aí eu pergunto, qual país de esquerda que você conhece que não tem sanção do dólar? Aí chegou assim, fala, você sabia que Noruega, Finlândia, Dinamarca, Países nórdicos. França são os melhores países do mundo para se viver com os maiores IDH e não são de direita? Mas são capitalistas. Eu falo, não, mas dentro da esquerda existe a social-democracia, que utiliza o Sim. meio de produção, que é o capitalismo, só que dentro do meio de produção eles botam um imposto progressivo bem alto, tanto que Finlândia e Noruega é 50% de carga tributária do país. Entendeu? E eles utilizam esse dinheiro para fazer o social. O filho do Sim, presidente estuda na escola do filho da empregada, na mesma escola. exatamente. Então, assim, é um país tecnicamente, não vou falar que é socialista, porque o modo de produção Não. é É capitalista. É uma social-democrata. social-democracia, exatamente. E eles não conhecem isso. Eles só Não, conhecem Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Só isso. exatamente. Entendeu? Outra coisa outro fato interessante sobre os países nórdicos, que são esses países todos que você citou, é que 3/4 da população é funcionário público. O que quer dizer? Quer dizer que a corrupção é quase zero. Porque quando você tem estabilidade, você denuncia esquema de corrupção. Então, assim, o funcionalismo público é forte. Por que a gente nunca vai poder falar que esses países são comunistas? Porque eles têm um Estado muito forte. Salvo engano, eles estão em. Eu acho que a Dinamarca é o país com o maior número de funcionários públicos, seguido por Noruega, seguido por Finlândia, e É altíssimo coincidentemente, os países onde tem o maior índice de IDH do do planeta. planeta. Né? O que é IDH? Que é diferente de PIB. O IDH ele vai medir a qualidade de vida que leva em consideração saúde, Educação, educação, lazer, que é isso que vale, não segurança, é tudo. PIB que vale. Índice de desenvolvimento humano. Segurança, Isso. isso. Os maiores IDHs são dos países do. Os outros acham que é Estados Unidos, não é?
Estados Unidos nem, não tem um dos melhores IDH. É claro, comparado com o Brasil, não tem comparação. Mas comparado com a Europa, com esses países nórdicos, os Estados Unidos fica lá para trás. Fica lá para trás. Porque, assim, os Estados Unidos ele tem um problema seguinte. Eu digo que os Estados Unidos ele é muito democrático dentro do território deles. Mas eles são os ditadores para o resto do mundo. Qual a probabilidade de uma Venezuela tomar o Brasil? Qual a probabilidade de É, uma Cuba tomar o Brasil? Agora me fala, aham. qual a probabilidade de um americano tomar o nosso solo? É muito grande. É Então, claro. assim, Estados Unidos ele é um país que ele gosta de roubar da favela. Da favela que eu falo, o resto do mundo. A Europa também fez muito Sim, isso. A Europa também fez muito isso. Com o povo da África. sim. Entendeu? Na época de Mahatma Gandhi, aquela época. Mahatma Gandhi, eu não sei falar essa palavra. Eu sempre me enrolo. O cara da Índia lá. Então, assim, quem estuda história, tecnicamente, eu sempre falo isso. Cara, tu acha que um cara que estuda história, ele vai ser de direita? Até tem um doido, um ou outro perdido, mas a Tem. massa é de esquerda. A maioria vai ser de esquerda, que não tem como. Não tem Até como. porque, Rafael, eu imagino, eu vejo, isso eu imagino a nossa evolução cíclica. Eu não acho que nós tenhamos capacidade moral, cognitiva para ter uma evolução linear. Então as coisas vão se repetindo. Então, quando você conhece história, você quase que prevê o futuro. Então você sabe, a coisa está caminhando de um jeito que isso aí eu já sei que vai acontecer. Então, conhecer o passado é uma maneira da gente prever o futuro. Sabe? E por isso que querem apagar o nosso passado. Por isso que querem apagar. Ah, mas a Segunda Guerra Mundial. Daqui a pouco vão falar assim: não teve Segunda Guerra Mundial. Aquilo ali foi uma discussão, uma bobagem. A Segunda Guerra Mundial. Eu Ah, jogando. aquilo ali foi o quê? Quatro, cinco pessoas discutindo. Pô, Por quê? Porque você apaga a história para você poder reviver a história. Por que, que é tão importante que tem esses museus, o Museu de Auschwitz na Polônia, que é para você não esquecer o que acontece. Então, eles estão querendo apagar os terrores para que eles possam ser repetidos, galera. Por isso que eles demonizam história, sociologia, filosofia, tudo que te faça pensar, tudo que te faça sair da caixa. O que eles querem é que você aprenda a bater prego direitinho. aí surgiu o Brasil Paralelo, né? Que é um grupo de pessoas que entendem de história e que distorce. Inclusive, está respondendo criminalmente por tentar reescrever Sim, parte da nossa história. Eles tentam reescrever para se adequar à extrema-direita. Só que não tem como. tem, Só que não tem tem como. até um livro aqui. Esse livro aqui, ó, não sei se vocês já leram. 1984, do George Orwell. Já leram? Esse aí eu nunca li, não. Tem que ler, tem que ler. Isso aqui é uma distopia. É uma distopia. Então, o Gabinete do Amor prega o ódio. Então, assim, e eles apagam a história. Existe tem o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade existe para apagar o passado. Então as pessoas já não sabem o que aconteceu, porque eles vão apagando a história. Esse livro aqui, quando eu li, eu pensei, era tipo um livro futurista, sabe? Tipo, nossa, agora eu leio e penso, isso está acontecendo, caralho. Isso aqui está acontecendo já. Esse livro aqui eu indico para todo mundo. Ele foi um livro usado na Segunda Guerra contra o comunismo, que tem gente que acredita que o personagem principal está criticando o comunismo, mas na verdade o cara era um social-democrata. Gente, é uma dica de leitura aqui, é um romance, tá? É um romance que eu digo assim, é uma literatura, mas tanto é que o Big Brother veio desse livro, porque é o olho que tudo vê. Cara. É muito interessante esse livro. Enfim, onde estamos? Então, aí o que acontece? O bolsonarismo, ele usa esses pilares que é da parte, como é que eu falo? Social, que eu falo assim, como é que é o nome? As pautas identitárias, para dizer que não querem ser de esquerda. Só que eles não conhecem a fundo quais são essas pautas. Eles são contra o feminismo, não conhecem a história do feminismo. São contra alguma, por exemplo, porque todo lado, gente, o que acontece? Seja qualquer lado, sempre vai ter o lado das extremidades. Temos pessoas de esquerda que passa do ponto e faz vergonha para a esquerda? Claro que temos. Sempre vai ter. Assim como eles também têm. O cara que se explodiu numa estátua. Eu não quero acreditar que todo bolsonarista tem a coragem de se matar para explodir uma estátua. Então, assim, sempre tem esses pontos. Só que o bolsonarismo, ele pega a ala da... Aquele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem básico. Aqueles... Peraí, diz que você caiu. Peraí.
Alguém caiu. E você caiu. O Rafael caiu? Eu tô aqui. Eu acho... Não, peraí, deixa eu ver se você caiu. Gente, alguém pode me falar se o Rafael caiu? Se ele voltou? Porque, nossa, também faz 3 dias que eles falaram que ele caiu, né? É um tanto de coisa que tem. Não, não caiu. Desculpa. Perdão, Rafael, pode continuar. Então sempre tem esse lado da extrema. O que a direita faz é apresentar essa ala da extremidade que passa do ponto, que faz vergonha dentro da esquerda. Inclusive, esses dias tem um repórter que é da esquerda, ele é muito famoso. Ele estava falando pro Lula. Olha o que ele falou. Ele falou pro Lula contratar o líder do Hamas para ser porta-voz dele. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, tu tá queimando o nosso. Quem falou isso? Então, um repórter da esquerda, ele é orgânico, eu esqueci o nome dele. Ele é muito antigo. Deu mole. Só que ele falou assim, num tom de ironia. Só que não é o momento de você fazer esse tipo de brincadeira. Porque eu tô aqui na rede social dias tentando desassociar a imagem do Lula com o Hamas. Porque o Lula ele defende o povo da Palestina. O povo da Eu Palestina. também defendo o O povo da povo da Palestina. Palestina, a gente tem que separar Hamas do povo da Palestina. O Hamas é o outro lado da moeda da extremidade. Pelo menos eu defendo o povo da Palestina, as mulheres, as crianças que não tem nada a ver com a guerra. E estão Mas a mesma matando. coisa que falou assim, ó, eu defendo o Brasil, tá? Lógico, então você defende o Comando Vermelho. Exatamente, Ah, então você exatamente. defende o PCC. Exatamente. Nós estamos falando do povo. O Lula defende o povo da Palestina, que não é composto por 100% do grupo do Hamas. O grupo do Hamas não representa, vamos lá, 1%, 2% da sociedade de lá. E os caras estão matando mulheres e crianças. Aí me surge um repórter de esquerda famoso, renomado, que me solta uma dessa. Eu falei, pô, aí tá de brincadeira, né? Então, assim, tem esse lado da esquerda que nós, da esquerda, temos que dar um apertão. Calma aí, que nós não somos assim, não. É assim, gente. A gente tem que entender que, por exemplo, eu sou petista. Eu perguntei até pro Rafael se ele não é, mas deu um sinalzinho aí que pode ser que seja um dia. Pode Eu ser. posso ser sua madrinha, se você quiser, viu? Eu posso assinar sua filiação. Gente, o PT é o maior partido de esquerda da América Latina. Qual que é a chance de todo mundo prestar? Não Nenhuma. tem, claro que não. Nenhuma. A minha família tem 15 pessoas próximas. Você acha que todo mundo presta? Você acha que todo mundo do meu prédio presta? É claro que não, mas eu prefiro ter como exemplo quem presta. Flávio Dino, o Lula. Quem mais, gente? E tantas outras pessoas agora. O Boulos. Então, assim, tem gente. O Você ser de Glauber, esquerda, você não recebe. Glauber. O Glauber, muita gente. Você ser de esquerda, você não recebe um símbolo de bom caratismo. De jeito nenhum. Agora, infelizmente, ser bolsonarista em 2025, não estou falando ser de direita. Estou falando ser bolsonarista. Infelizmente, em 2025, você ser bolsonarista, você meio que recebe um selim, sim. Porque não dá, né? Aí, quando você falou do Che Guevara, sabe o que me veio na cabeça? O homofóbico que votou em Bolsonaro achando ruim que o Che Guevara matava gay. Pô, eles deviam usar a camisa do Che Guevara também, então, ué. Assim, o Bolsonaro, as pessoas não têm noção do mal que ele fez para dentro da sociedade. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil foi o segundo. Você sabe, mas o Brasil foi o segundo país do planeta com mais morte de Covid. Cara, nós não temos. Evitável. Nós não E temos. evitável, né? Exatamente. Nós não temos a segunda maior população do mundo. Nós não fomos um dos primeiros países a ter Covid. Por que nós batemos segundo país com uma. O primeiro, sabe qual é? Estados Unidos. Nós temos o SUS, cara, que é o Sistema Único de Saúde. Ah, eu não gosto do SUS. Beleza, mas nós já temos o SUS que tem tem toda a logística de distribuição de vacinas para ser rápido, ó. Rápido. Diferente de outros países que não tem SUS, que ainda tem que criar base. Então, assim, o Brasil foi o segundo país com mais morte de Covid. O Brasil foi a quarta pior inflação. O Bolsonaro não aumentou o salário mínimo acima da inflação em nenhum ano. 4 anos de governo não aumentou R$ 1 acima da inflação. O cara não atualizou a tabela de imposto de renda. O cara fazia piada com vacina, brincadeira, zoando vacina. Eu nunca falei. Ah, mas teve uma coisa que ele fez. Teve uma coisa que ele fez que na minha vida ajudou muito. Ele zerou o imposto de jet ski.
Nossa, menino, aqui em casa me ajudou de um tanto, que a gente só tinha um, né? Aí ele zerou, comprei um para cada filho, acabou a briga aqui em casa. Nossa, foi tão bom. Foi tão Isso me bom. ajudou demais. Não, Acho Caravela que todo também. brasileiro, né? Todo Videogame. brasileiro foi Claro, ele beneficiado com baixou o isso. videogame. Ele baixou o Caravela. É. Ele baixou. Sabe, Nossa, foi bom. assim, cara, é um cara que não tinha know-how para ser presidente. Infelizmente, eu votei nele em 2018, né, acreditando no Pacto Federativo, nas coisas todas. Mentira, não cumpriu o Pacto Federativo. Falou que não ia privatizar a Petrobras, privatizou ativos, cara. Ativos, gente. Para quem não sabe, são empresas da Petrobras porque a Petrobras é uma empresa só que tem os seus. Cada empresa tem a sua função. Tem a refinaria, tem o gasoduto que são os tubos, tem a BR distribuidora, que são os postos. Então, assim, Foi o primeiro a ser privatizado, inclusive. ele privatizou ativos, ou seja, a Petrobras, que é uma teia de aranha, né, com suas extremidades para sustentar o núcleo, ele foi quebrando. Ele foi quebrando essa teia que é a Petrobras. Tanto que a gasolina da Bahia foi a primeira mais alta do Brasil, assim, 21% acima da média nacional. Porque ele E privatizou ainda para um é grupo cara. árabe. Ele vendeu para um grupo árabe. E eles têm um raio de 800 quilômetros de abastecimento dos postos. Então, assim, é um cara muito ruim. Muito ruim. Ele baixou a taxa de juros abaixo da. Aí eu não posso entrar nessa parte, né? Talvez que as pessoas não vão entender. Mas ele foi muito ruim, muito ruim. Resumão. E assim, e tem umas outras coisas que a nossa live já vai acabar. Eu vou deixar fazer 1 hora certinho, porque senão fica muito longo. E eu quero que as pessoas assistam depois, porque essa live tá incrível. Indique para os seus amigos, tá, gente? Depois da live, marca o nome de algum amigo, tipo, assista essa live, ajuda a gente. Vem esse papo de que o governo não dá conta, tem que deixar na mão da iniciativa privada. E eles privatizaram, eles venderam as nossas muitas estatais para outros governos de outros países. Sim. Então eles pegaram a nossa água e deram na mão de outro governo. Pegaram a nossa energia e deram na mão de outro governo. Quer dizer, qual é a lógica disso? Adam Smith, que é o pai do capitalismo, ele fala: monopólio tem que estar na mão do Estado, não pode estar na mão da iniciativa privada. Monopólio tem que estar na mão do Estado, não pode estar na mão da iniciativa privada. Quando se fala de água, comida, energia e combustível, são monopólios. São monopólios. Comida tem várias empresas, até concordo. Comida a gente podemos até abrir uma exceção. Mas quando se fala de água, combustível e energia, principalmente quando fala de algo relacionado a petróleo, 80% das petroleiras do mundo são estatais. 20% são cinco irmãs. Não tem concorrência. Quando tem a privatização, ela é boa quando tem concorrência. Tem concorrência, dá na mão da iniciativa privada que eles vão se ajustando ali o preço, né, botando mais qualidade, uma concorrência. Mas quando não tem concorrência, tem que estar na mão do Estado. Senão não funciona. Não funciona. Sim. Entendeu? E só para encerrar, a galera vive me enchendo o saco no negócio de China. Ai, porque a maioria das empresas que mais lucrativas são privadas. Elas são privadas. Só que vocês sabiam que isso que o Rafael falou, energia, água, combustível, é tudo na mão do Estado. Sim, Então, essas empresas privadas, elas estão na mão do Estado. sim. Porque sem energia, elas não trabalham. Sim, Sem água, elas não Estados produzem. Unidos tem 7.000 estatais. 7.000 estatais. O Brasil tem cento e pouca. E eles falam que a Vocês gente tem muito estatal. entenderam? Então, beleza, ó, isso aqui, ele é dono, ó, a empresa é privada, tá, mas a energia é minha, meu amor. Sem a minha energia, você não trabalha. Então é isso. Eu acho que a gente falou bastante. Infelizmente, a live não pode ficar longa. Uhum. Gente, o Rafa tá assim, ó, @Rafael Primo, sem ponto, sem nada. É isso? Não, rafael.primo.rp. Ó, ele é difícil, Rafael. Escreve aqui, Rafael, no comentário. rafael.primo.rp. RP de Rafael Rafael, Primo. isso. Mas eu vou escrever depois da live. Vocês gostaram, gente? Porque eu amei. Eu amei. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada mesmo, Eu que Rafael. agradeço. Desde a primeira vez que eu vi seu vídeo, eu falei, graças a Deus. E tô para te convidar faz um tempo, mas não sabia se você ia aceitar. Obrigada por ter vindo. Vou te chamar mais vezes.
Muito obrigado aí pelo espaço que você me concedeu. Eu acho que a esquerda tem que se unir mais, a esquerda tem que ter mais pessoas assim igual a você, que tem um raio aí para atingir 500 mil de pessoas, entendeu? Porque é o que está faltando dentro da esquerda é comunicação e vamos partir para cima, entendeu? Para acabar com essa ideia bolsonarista aí que tem na cabeça das pessoas. Mas tem muita gente já mudando, tem muita gente já mudando, Sim. entendeu? Diferente desse carinha aqui, ó, que ele não faz parte de nenhuma idiotice, não tem um deputado. Você é o tipo da pessoa que diz que não tem políticos de estimação. Sabe por quê? Que você é o bichinho de estimação do político. E você é exatamente o que o político quer. Ele quer que ninguém, que você não ligue para política, viu? Mas Exatamente. fica tranquilinho que a gente liga para você. A gente briga por você para você ter uma vidinha melhorzinha aí. Quem sabe, de repentemente, até estudar um dia. Obrigada, Rafa. Obrigado, obrigado. Ó, fez até assim. Ô, Rafael, se não for pedir muito, faz o L aí. Adorei! Beijo, meus amores. Até, Rafa. Dá um beijo na família aí. Beijão, fica com Deus. Obrigado. Amém. Nós.